Para ver a luz, você tem que olhar muito para uma coisa, você tem que desenvolver uma capacidade de contemplação. Você tem que olhar para as coisas como se você fosse um pintor. Então a gente tem uma coisa assim meio de leitura rápida no dia a dia, né? Você olha rapidamente para as coisas e você, fiz um reconhecimento que me permite me deslocar no espaço e tal e tal. Agora, quando você vai trabalhar com imagem, você começa a olhar para as coisas detidamente e você começa a analisar onde é que vem a luz, como é que aquela imagem está estruturada. Então é uma educação mental para ver algo, né? Porque o nosso olhar ele é um instrumento que vai se afinando, né? É sempre uma decisão muito rápida, né? De você chegar no lugar, bater o olho e entender o que você tem que fazer com o espaço que você possui. E eu acho que isso é o que eu continuo carregando até hoje, né? Então, de sempre operar a câmera, de sempre buscar entender a textura que aquela câmera traz. A minha relação primordial com o cinema é a luz. De onde ela vem, de onde ela rebate, de onde a gente está vendo, que reflexo é esse. Tanto que eu falo muito disso com a Luísa, ou mesmo com os meus sobrinhos. De onde vem esse brilho? Olha essas ondas. De onde vem? Ah, a luz está batendo na piscina e está vindo para cá. Olha esse prisma. Então, é um jeito de enxergar o mundo mesmo desde criança. Acho que eu gostava mais do papel do observador, do achar um olhar, mais estética, de ver. Quando eu via no vídeo assist, quando eu via aquele monitor, eu, nossa, ele escolheu esse lugar. Que a composição, para mim, era muito mais interessante do que a encenação em si. Tipo, na casa tem um vitral lindo, que sempre filtrou a luz para ela entrar e sair. Então, da onde veio minhas referências também? Independente de onde você tenha morado, nos quartos de infância, você vai lembrar as fontes de luz. Então vai alguma coisa que é afetiva, que é o quarto de infância. E fala, onde eram as fontes de luz? Qual a temperatura de cor? Era lâmpada fria, lâmpada quente? A janela refletia? Entrava direto? Luz direta, indireta? Você consegue tirar os conceitos básicos de fotografia pelas lembranças, né? E as minhas, por exemplo, isso, esse vitral. 2 janelas no quarto. Então entrava luz por tudo quanto é lado. Isso, vendo hoje em dia a casa deles, a casa dos meus pais, minha casa de infância, eu percebo quanto saiu dali esse olhar. E eu me lembro de chegar aqui em casa, né? Na época eu morava aqui com a família, com meus pais, irmãos. E eu ficar aí na cozinha olhando um mamão cortado assim em cima da pia e fascinada por aquele mamão, porque pela primeira vez eu estava vendo todas as cores, as nuances de cores, o brilho, não sei o que, olhando assim, nossa, mamão, como é lindo. Eu acho que uma das resistências muito fortes para as mulheres, no geral, serem diretoras de fotografia e a resistência que existe é porque antes a gente era totalmente colocadas como objeto, né? E objeto que obedecia na frente da câmera e que não tinha decisão e nem propriedade sobre a nossa própria imagem. A gente não tinha essa possibilidade de criar as nossas imagens e como isso reverbera para fora, né? Para fora da tela, reverbera na nossa contestação mesmo. Você não vai mais me mostrar como esse pedaço de carne, você não vai mais explorar o meu corpo como se ele pudesse ser fragmentado em tela, você não vai mais se utilizar da minha sexualidade e sensualidade para venda dos seus produtos. Como toda essa mudança de contestar o que é o nosso papel atrás da câmera, né, da gente contestar a entrada atrás da câmera, como isso incomoda, né? E isso incomoda muito por conta disso. Antes vocês eram objetos que eram silenciados e a gente precisa que vocês continuem assim para a gente continuar fazendo o que a gente sempre gostou de fazer. Qualquer tipo de mudança com relação a isso
tira, né, esse perfil hegemônico de homem branco, diretor de fotografia, da sua zona de conforto. Quando eu comecei, éramos, vou chutar, 6, 7 assistentes de câmera. Entre fotógrafos e assistentes de câmera, acho que a gente não chegava a 10 no Rio de Janeiro. E era uma associação de quase 40, as pessoas, 30 e tantas, assim, o percentual era bem baixo. E isso foi crescendo muito. Daqui a 10 anos, talvez a gente esteja mais equilibrado e daqui a 20 seja meio a meio. Eu acho que também é uma coisa que está se abrindo no mercado e que a gente está vivendo essa transformação, assim. O DAFB surge um pouco em resposta a uma grande produtora brasileira, a O2, do Fernando Meirelles, que divulgou os nomes, os jovens promissores, fotógrafos, e só tinham homens na lista deles. A internet meio que explodiu, assim, vamos dizer, para nossa proporção, né? E não só das fotógrafas, das pessoas. Qual é? É sério que não tem entre 20 e 35, 40 anos nenhuma mulher jovem promissora? E a gente pensou, a Lu, a Flora, então acho que todo mundo um pouco em paralelo, mas a Lu, né, que juntou, a Lu Bacejo, que fez esse movimento mesmo de juntar uma coisa com outra e criar uma terceira função mesmo para o grupo, que é, vamos discutir essa história. A O2 no outro dia já começou a escrever para todas nós, tipo, ai, não precisa de um perfil de vocês, pegou muito mal, não sei o que, não sei o que. Ah, pegou mal? Espera então. Todo mundo deu uma segurada. E sem se falar, a gente ainda não era um grupo para falar, vamos segurar? Não, a gente segurou, começou a mandar os perfis, porque também tinha que colocar, e virou o DAFB. Ela é muito clara mundialmente, né, Nina? Não é só no Brasil. Onde tem os maiores orçamentos, os diretores de fotografia não estão. Não é no Brasil. É nos Estados Unidos, na França, na Itália. Né? Então, assim, se não me engano, na American Society Cinematography não tem 6% de mulheres. Eu já nem identifico esse cinema super comercial, certo? Se eu tivesse desejado isso com meus 30 anos, ou com a idade de vocês, eu seria uma pessoa triste. Porque eu não ia ter conseguido. Porque aí a batalha era outra. Então os meus desejos nem passaram por esse cinema que é os grandes orçamentos. Né? Isso não é falta de ambição. Mas tem uma coisa de identidade minha, de me identificar num cinema onde ele... Eu vou parar de falar autoral, mas é um cinema que eu me identifico. E realmente a comédia brasileira eu não me identifico com ela. Mas eu podia querer, poderiam me chamar, me pagar super bem e eu aceitar fazer. Mas esse telefone não toca e não vai tocar. Né? Eu também não me dediquei para isso. Né? O ano passado a Rede Globo me chamou para vir morar aqui no Rio e ficar 6 meses fazendo uma série, né? Um salário bem significativo. Não posso porque eu não quero só. É porque eu estou realmente ocupada até o final do ano. Com projetos realmente que talvez o que eles iam me pagar em 3 meses é o que eu vou ganhar no ano inteiro. Então são opções de vida. Entende? São opções de vida. Agora, a tua pergunta é outra, eu estou falando só de mim. A tua pergunta é uma coisa de mercado. A tua pergunta de mercado é o seguinte, não tem... Essa discussão é mundial, é uma discussão que vai para aquele lugar da equidade dos salários das mulheres nos departamentos, as CEOs, nos departamentos financeiros, de economia, de gerências no mundo corporativo, para ver se elas têm os mesmos salários que os CEOs. Talvez estão lutando para tal, mas não sei se todas têm. Né? Que essa já é uma discussão de Hollywood, das atrizes querendo os mesmos salários que os Brad Pitts e os todos eles, entendeu? Então, assim, isso é uma luta recente. Então, falar de diretora de fotografia, teve uma pesquisa que teve 1 ou 2 diretoras de fotografia que fizeram filmes com mais de 5 milhões.
Os filmes que eu faço são de 3, 4, se tiver 4 milhões, oba, entendeu? Os filmes que eu faço são de 3 milhões, 2 milhões e meio. Mas o que mais me assusta quando chega no número que a gente fotografa 0%, não é coração, é 0% dos grandes orçamentos. Então é a manutenção do capital e do poder na mão e no bolso dos caras. Eu acho muito bizarro. Esses números, quando o DAFB apareceu, a gente começou a pesquisar. E a Ancine, os artigos, os livros, o seu livro mesmo, você fala, nossa, não é possível, tipo, um gap de 100 anos, sei lá, sabe, umas coisas assim, como que tem um intervalo tão grande entre referências na direção, na fotografia então, cadê? Você passa também por essa figura do diretor de fotografia que tem que ser aqueles homens marrentos usando Timberland e com calças cheias de bolso e uma jaqueta norte, que eu esqueço o nome, mas é essa norte alguma coisa, que todos eles têm, né? É isso, todos eles têm. E eu olho aquela figura e eu falo, eu não tenho nada disso, eu não quero esse Timberland, nem essa calça e nem essa jaqueta que não tá tão frio assim, né? É uma coisa um pouco por aí. Então eu acho que se constrói, até os estereótipos estão presentes em vários lugares, se constrói esse estereótipo que também te afasta para você entender que há possibilidade de você estar em um set de uma outra forma, né? E não só de uma outra forma de trajes, que é uma coisa um pouco mais cômica, mas de uma outra forma de postura. E é difícil a gente conseguir mais novas entender isso. E tudo é feito para você acreditar que tem que começar a se desenhar dessa forma. Então, às vezes, você também encontra algumas diretoras que a gente sente que foram adotando algumas dessas práticas que não são positivas, né, dentro das equipes. Mas que é muito, sei, acho que é muito complicado você persistir dentro de uma área que você não se vê, né? Nem como mulher e nem como mulher negra, você entende que aquele lugar é um espaço de acolhimento para você. Então a tendência é você ir se afastando. Eu falei, não, mas ó, vou fazer você bonita, diferente, com lacinhos na cabeça, tudo. E aí vão parar de chamar você de nega maluca, tá bom? Pela minha trajetória pessoal, pela minha classe social, pela minha cor, ter estudado na USP no momento em que a Kátia Coelho, era professora, e na UF, a Andrea, mesmo sendo, era ex-aluna, virou professora. Então, tipo, na UF e na USP, nas duas principais faculdades, na época de fotografia, principalmente eram os mais fortes de fotografia, que ganhavam Semana ABC, Kodak Film School Competition, essas coisas, eram duas mulheres. Então, eu não percebi cedo que o mercado era machista e que tinha um abismo numérico, matemático, entre o número de filmes fotografados por mulheres e por homens. Eu via a Catinha como uma inspiração, então quando eu entrei, no mesmo ano lançou Tônica Dominante, em 35, no Itaú Cultural. Eu falei, minha professora é foda, minha professora fotografa, minha professora não sei o quê. Aí, ela mesma, na hora, eu acho que do discurso, da apresentação, falou, ou a Lina Chami falou que ela era tipo a única, ou uma das únicas fotógrafas. Naquele momento, mesmo assim, não caiu a ficha, eu só achei estranho. Eu falei, nossa, sério? Eu não sabia que não tinha mulher, não tinha nem ideia dessas coisas. Eu tinha 17 anos, uma família que trabalhava, minha mãe era massagista de recuperação de doentes, meu irmão, ele estava na faculdade de medicina. Eu não tinha uma família de artistas, né? Então era uma coisa minha mesmo. Não tinha muita ideia das questões, era muito criança. A gente pensa que a gente não é criança com 17, mas a gente é. E porque também eu sou brava, né? Então, assim, as coisas do machismo, eu falo, mas eu nem percebo, eu não percebo. Eu não percebo, porque se eu perceber, acho que eu bato na pessoa. Então, assim, eu sou brava mesmo. As pessoas, elas acham que eu sou trabalhando, né? Na vida pessoal, não. Mas trabalhando, eu sou muito séria, muito CDF, né?
porque quando eu resolvi fazer cinema já era esquisito, assim. Você fazer cinema, porque eu não vim de um meio de cinema. Então era uma coisa estranha na minha família. Dizia assim, você fazer cinema, mas isso não é um hobby. Não é hobby, é trabalho mesmo, não quero fazer de hobby. Ah, mas as pessoas não entendem, mas tem cinema. Não, tem um curso em Niterói. E ainda bem que eu vi que tinha um curso em Niterói. Eu falei, então vou lá, porque faz um vestibular, quem passar faz, deve ser bom. Aí vou ter gente que está querendo fazer também, vai ter um monte de gente que vai querer fazer. Porque a geração já era cinéfila, as pessoas iam ao cinema. Era ir ao cinema como ia à igreja, a missa e ao cinema, as pessoas da cidade iam ao cinema. E não era o único, tinha 3 cinemas na cidade. Tinha um do lado que era o menorzinho, que a gente não ia muito, que eu tinha 500 lugares. Então o cinema já era presente, mas fazer cinema já era uma estranheza. Talvez como eu tenha passado por essa estranheza, não eu assim, mas as pessoas assim, você fazer cinema, mas só tem pão de chanchada, mas cinema só tem pão de chanchada. Quando eu fiz o curso de elétrica, eu era a única mulher, era mais jovem também. E em todos os lugares que eu circulava, nesse ano, né, que eu estive em São Paulo fazendo curso, realmente eu não encontrava mulheres, né? Não encontrei. Diretora de fotografia também não tive experiência com elas nesse momento que eu estava em São Paulo, né? Então eu fiquei realmente muito tempo rodeada por homens. E tinha, assim, né, tinha assédio, tinha algumas coisinhas que me incomodavam, né, assim, as piadinhas, sempre rolava, né, e tinha também uma proteção, né, essa vontade de proteger, né, assim, né. Isso, bem no início da minha carreira, isso me irritava bastante, sabe, eu carrego pra você e tal, faz isso, não, eu posso fazer, eu faço, né. Naquele momento, talvez eu nem fazia a leitura como eu faço hoje, ou mais recente, do quanto desigual, do quanto você tem que quebrar mais muros e você tem que quebrar protocolo. Como eu tinha uma obsessão mesmo por conquistar esse lugar, essa profissão, e eu vou repetir que eu não medi esforços, então é como se e não tinha um coletivo para eu brigar junto, então a minha briga era interna. Então eu acho assim, o fato de eu vir de uma escola, né, de cinema, eu acho que isso abriu portas, né? Abriu portas porque a direção de fotografia, de cinema principalmente, tem essa áurea de ser uma coisa muito técnica, né? Um conhecimento que pouca gente domina. Então isso dava uma certa respeitabilidade, você formada por uma escola badalada, né? Escola Internacional de Cinema e Televisão. Uma época que no Brasil também não tinha nem tanta escola assim, eu acho que só tinha a UNB, a ECA, e a URF e a FAAP, sei lá, acho que tinha 4 escolas de cinema no Brasil, nessa época era muito, assim. E escolas gerais, assim, na verdade, se você queria ser diretor de fotografia, o percurso era começar como um assistente de câmera, conseguir ser segundo assistente, primeiro assistente, ficar lá de olho, de butuca, conseguir comprar livros importados, porque todo o material
toda a leitura você só encontrava em inglês ou em francês, né? E então, assim, era difícil você se formar como diretor de fotografia no Brasil. Letra G55 tá aqui. Talvez por eu ser uma pessoa privilegiada, por ter tido acesso a essas câmeras na minha infância, a falar um pouco de inglês e logo na sequência fazer assistente de câmera para gringo, e isso foi me dando acessos de nadar contra até a corrente, ter força nos braços e nas pernas para poder nadar na contracorrente. Talvez por eu me achar que essa sensação interna de eu achar que eu podia venha de um lugar que hoje eu olho para trás e digo, também eu tive lá, eu fui uma menina muito não diria um lugar confortável, mas um lugar privilegiado mesmo, onde me deram acesso, né? Eu consegui passar na Universidade Federal de Agronomia, depois eu fui lá, consegui entrar na Universidade Federal de Sociologia, tive dificuldade para entrar na Federal no primeiro ano, mas aí eu me recusei a estudar numa escola privada, então no segundo ano eu entrei na Federal. A gente sabe o quanto é difícil entrar nas universidades e hoje ficou mais difícil ainda. Claro que hoje tem cotas, mas assim, tinha uma coisa de... Eu acho da minha personalidade, de não medir esforços do que eu queria fazer. Então, se eu queria estudar agronomia naquele momento e era difícil de entrar, então eu tentava de novo. Minha formação é quase 100% prática, empírica, assim, de vivência do set. Eu dei essa sorte imensa de começar no Abril Despedaçado e acabei entrando de cara em trabalhos grandes, assim, na época ainda era película. Fui direto para o mundo das 435, 535, das arres grandes. Tinha muita Panavision no Rio na época. Lembro que a primeira vez como assistente que eu vi uma 16mm, eu fiquei super nervosa, porque eu só sabia lidar com aquele mundo grandão, aquela coisa. Foi um processo meio oposto, né, de quem vem da faculdade e tem muita experiência de curta. Não fiz nenhum curta meu, assim, participei em 2 ou 3 curtas, coisas muito pontuais de amigos, assim, mas a minha formação mesmo foi muito de publicitária, né, de entrar no mundo publicidade. Quando eu começo a trabalhar mais com cinema, assim, que é 2012, e aí você começa a conhecer pessoas que em um determinado momento falaram, não, eu quero isso e eu vou fazer só isso, e eu vou me especializar nisso. E como essa escolha passa por um privilégio de poder se dedicar integralmente para uma coisa, sem necessariamente ter que se preocupar em como você vai conseguir levantar a renda para o seu mês, né? Porque quando a gente olha para um set de filmagem, estagiários, a gente sabe que tem um valor de cachê muito baixo. E você conseguir persistir dentro dessa decisão de carreira já é difícil pela questão monetária. Você conseguir persistir pela questão de gênero já é difícil, porque o ambiente da direção de fotografia ele é muito mais insalubre para uma mulher, porque a gente passa por essa contestação de conhecimento, por essa aprovação de dizer é uma coisa técnica e eu sei também, tão bem quanto você. Eu nem sabia que eu tinha tantos privilégios. Não sabia que eu tinha nascido com tantos privilégios. Que ser uma mulher branca, de classe média, filha de intelectual,
que fez natação em inglês. Não sabia que ter feito natação em inglês já era privilégio. Porque eu achava que por ser mulher, lésbica, mãe solteira, eu tava meio, sabe, não fala comigo de privilégio, porque eu também não sou lá tão privilegiada assim. Que eu sou mulher, eu sou lésbica e eu sou mãe solteira. Não, sou uma lésbica, mãe solteira, branca, cheia de lábia, que teve acesso a um monte de coisa que facilita a sua vida, amiga. Então parte daí, tá bom, parte daqui. Uma coisa, você sobressai sozinha, né? Aí vai o segundo, terceiro e tal. O coletivo que é legal, né? O coletivo realmente é um charme. Porque é muita gente, né? Isso realmente fez a diferença. Fez a diferença essa passagem da película para o digital, fez a diferença, mas a diferença não acredito que seja do peso, é mais a diferença da democracia, do valor da câmera, de facilitar que todo mundo possa manipular, né? Porque o cinema é muito... O cinema era muito elitista, né? Desde que o Davi surgiu, eu não tenho mais assistente de câmera homem, quase, só mulher, porque eu nem conhecia elas, onde elas estavam, sabe? Conhecia algumas, mas a força do nosso grupo, eu acho que foi, primeiro a gente entender de uma vez por todas e não deixar ninguém dizer o contrário, que a gente é concorrente. A gente não é concorrente. Concorrentes são os 93% de homens que também trabalham. Se a gente concorrer entre nós, que já é um número tão pequeno, a gente só vai se pisar. Se a gente passa o trabalho para outra mana, aí outra pega e empresta tripé. Esse tripé que vocês estão usando da Flora Dias. Outro dia usei a câmera da Alice, todo mundo pega meu gravador. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tipo, essa sensação de coletivo, né? E se junta para dar aula. Enfim, uma cadeia de privilégio que tem que ser quebrada de alguma forma. O que eu tenho tentado fazer como fotógrafa é participar desse coletivo que pensa nisso e colocar na minha equipe mulheres negras, mulheres trans, mulheres ciganas, mulheres indígenas que queiram fazer cinema. Em 2014, quando o Fábula de Voita foi contemplado, que é um projeto junto com a Thalita Toshiro, que é outra diretora, a gente começa uma pesquisa de fotografia voltada para a pele negra e voltada também para o universo infantil. Então foi muito bom, que também foi um movimento da gente começar a conhecer mulheres na fotografia e mulheres na montagem, que era mais difícil, na direção de som também. E aí o Fábula começa a ser um pouco esse estudo de fotografia, pensando nessa família que a gente desejava ser toda composta por mulheres negras e de pele mais retinta. Eu acho que isso foi acontecendo porque muito pelo perfil mesmo das produções. Então, quando você não tem dinheiro, quando você não consegue contratar outras pessoas, você precisa aprender como fazer, como se resolver. E muito porque quando eu pensei em ser diretora, isso era mais ou menos 2009, 2010, eu falei, acho que eu tô a fim de dirigir. Aí eu falei, não, mas se você vai dirigir, você precisa saber fazer um pouco de cada coisa. Porque eu não... E até hoje eu acho isso, eu não acho que eu posso orientar uma pessoa se eu não entendo o que ela tá fazendo. O mínimo, para poder conversar com ela, sabe? E ao mesmo tempo de sentir que se eu não fizesse, dificilmente teria uma outra pessoa que apoiaria a minha produção. E eu acho que passa muito por isso, né? Conversando com outras realizadoras negras, a gente fala, poxa, se eu não tiver uma outra mina preta, não tem outra pessoa que fale, eu vou produzir o seu filme, ou eu vou apostar e levantar essa ideia com você, é muito raro, né? As mulheres negras serem vistas quanto produtoras de conhecimento ainda passa por uma série de estigmas, nós não somos vistas como produtoras de conhecimento. Então, consequentemente, o que a gente propõe parece que tem dificuldade para encontrar pessoas que colaborem para levantar essa iniciativa. Então, todo o processo de aprender várias frentes diferentes de atuação no cinema
passa por isso também. Sim, passa pela decisão da direção, mas passa por entender que eu preciso saber fazer, porque talvez não tenha outra pessoa que apoie, né? E ao mesmo tempo passa por você ter cursos e se dedicar de uma forma que muitas vezes financeiramente não é viável. Então, quando a gente começa, ou quando eu começo essa ação de aprender muitas coisas, é porque eu também preciso poder ser contratada em diferentes áreas. Então, se eu não estou trabalhando com produção, vai surgir alguma coisa de montagem, ou vai surgir uma captação de algum evento, alguma captação mais simples, que era realmente que aparecia recorrentemente, ou uma edição, ou uma produção, ou a montagem de algum conteúdo mais simples. Poucas as vezes eu recebi convite para dirigir fotografia para outra pessoa. Na verdade, aconteceram 2 vezes só. Eu não é uma coisa que aconteça. E aí o que eu fotografo mais são os próprios projetos que tem no Oxalá, né? Minha carreira no longa-metragem ela foi muito ligada a Girafa Filmes, né, a produtora que eu era sócia com a Lina Chami, que fez Tônica Dominante, que foi o primeiro longa-metragem que eu fotografei, e a Via Láctea, enfim, antes também fizemos várias curtas. E eu acho também assim que, como a Lina tem um cinema muito diferente, essa questão da experimentação na direção de fotografia também era muito bem recebida no roteiro, né? E era muito legal construir essa linguagem, tanto da Tônica Dominante quanto da Via Láctea, que são 2 filmes muito diversos, né? Um muito clássico, o outro muito usado não é a palavra certa, mas ele é muito pouco ligado a uma estética que tenha como proposta a beleza da fotografia, né? E agora, sei lá, estou numa outra experiência mesmo, que eu estou achando interessante, que até se falou de abrir, e agora eu comecei a pensar as palavras. Mas é interessante que antes eu organizava meu mundo pela imagem. Agora eu estou tentando organizar meu mundo com a imagem, com as palavras, junto com a imagem, porque são minhas palavras, das minhas imagens. Eu acho que esse perfil prepondera, assim, no mercado brasileiro, né? De uma necessidade que faz as fotógrafas não serem só fotógrafos, né? Também serem coprodutoras, produtoras associadas, dirigem. Eu acho que, vamos dizer, num ano, 1/3, não, um pouco menos, 1/4 da minha renda vem de coisas que eu produzo. Então, mas não de cinema, outras coisas. Isso também dá um alívio, porque eu posso produzir de casa. Trabalhei para a Secretaria de Direitos Humanos do Haddad, fiz 2 anos praças enormes como produtora, coisas no Sesc. Então, acho que eu tento equilibrar também nesse sentido, de pegar coisas que eu posso produzir em casa, fazer mais de casa, telefone, computador, para ficar mais tempo com a Lulu. Não é exclusivamente a fotografia, nem exclusivamente o cinema. Eu fotografei cada vez mais porque eu acho que é uma forma, é uma técnica, né? A gente é operário. Eu me sinto uma operária do cinema, no melhor sentido do operário. Quer dizer, não sei se teria um sentido negativo, mas às vezes quando eu falo isso as pessoas falam: ah, não, mas você não é operária, você é, sei lá, uma técnica cinematográfica. Eu falo: mas eu sou uma operária no sentido que eu faço parte de uma engrenagem e trabalho com o meu corpo. Eu dependo dos meus braços, da minha perna, do meu ombro, do meu olhar, para sobreviver e criar minha filha. Então, cada vez mais eu fui fotografando, depois que ela nasceu, como uma forma de se sustentar, de viver. Que como diretora exclusivamente de cinema, não publicidade, não teria como eu gerar a renda que eu tenho que gerar do tipo de vida que eu levo. Criar filho,
ao mesmo tempo fazer cinema, né? Tem muitas amigas que eram fotógrafas e desistiram quando tiveram filhos, não conseguiram voltar para o mercado. Ou nunca se sentiram no mercado. 12 horas por dia, 6 dias por semana, acaba... Você tem que fazer uma opção, ou você se sente uma mãe péssima porque você fica fora de casa. Agora, se você não tem jeito, como eu, sou eu e a Lulu, eu tenho que sair para pegar o arroz e o feijão. E ao mesmo tempo, o que eu quero é ficar com ela. Então não é um conflito, mas tem que armar uma forma de que essas duas coisas sejam possíveis e convivam. Às vezes eu levo comigo, que é raro, mas nesse último filme deu e foi uma experiência inesquecível. Ela fazer parte. E entender que o cinema não é uma coisa que me separa dela. Porque eu sempre quis isso da nossa relação como mãe e filha. O cinema é uma paixão e um trabalho da mamãe que não é algo que me leva para longe dela, mas é algo que ela pode ser incorporada. Sabe, como memória mesmo. Então, construir memórias na criança que tem a ver... Olha, tô vendo minha mãe trabalhar, olha minha mãe trabalhando, olha como minha mãe é forte, olha como minha mãe é foda. E eu não tô em casa com uma babá, ou com a avó, ou com o pai. Eu tô com ela aqui. Mesmo sendo cansativo, se a gente ficou 11 dias dentro de um ônibus fazendo um longa, meio ficção, meio documentário, ela acabou virando atriz do filme, atriz personagem, e tava lá. Se ela não tivesse, eu ia estar muito mal no ano novo sem minha filha. Por que eu tô fazendo esse filme? Então o filme ficou melhor, com certeza, porque a fotógrafa estava totalmente presente, mas 100%. Talvez eu nunca tenha estado tão presente no set, porque minha filha estava dentro do set, né? E ela não me atrapalhou. Em alguns momentos a gente teve, tipo, pequenas briguinhas, tipo, filha, agora não, agora fica quietinha, a gente precisa fazer isso, vem comigo, aqui é perigoso. Mas sempre como uma inspiração, como uma fonte de vida, de fazendo filme para o futuro ser melhor, não é só para minha filha, né? Para todos os filhos da Terra, mas se a minha está comigo, com certeza já ajuda esse pensamento a ser verdade, não ser só teoria bonita, tipo, eu queria que todas as crianças tivessem a mesma oportunidade. Não sei, ela pode virar uma médica, uma veterinária, uma administradora, a gente não sabe, mas contato com a arte e com o meio de produção cinematográfica ela tá tendo, né? Então é mais abertura de mundo também, que ficar dentro da casa da avó vendo TV, ou mesmo que vá ao quintal, ficar em São Paulo, conheceu o quê? Foi até o Chuí, de São Paulo até o Chuí, do Chuí até Montevidéu, com um monte de gente interessante, adultos, né, Lu? Eu nunca pensei. Assim, até uma época eu estava no psicanalista, aí eu lá cheia de... né? Aí falei para ele, nossa, lembra até a idade, tem 37 anos, eu não tenho filho. Ele bateu a mão assim na cadeira e falou, não é possível, você vai arrumar mais um problema para você? Você nunca teve esse problema? Aí eu, tá. E acabou. Assim, eu tive várias fases. Tive a fase que eu não queria ser mãe de jeito nenhum. Não quero ser mãe, pra que ser mãe? Não quero. Depois, eu não queria ser mãe por causa da profissão, que eu digo assim, não, eu quero estar disponível para viajar, para ir para onde for, para estar aí, quero estar filmando, quero estar no mundo, quero estar me movendo. Eu sabia que a vida de quem é freelancer é uma vida precária, né? Então eu tinha essa autoexigência que vinha um pouco de família, que é assim, se não pode com o pote, não segure na rodilha, né? Você não vai criar uma criança de qualquer jeito. Você tem que dar educação, tem que dar alimentação, tem que dar roupa, tem que dar lazer. Você tem que ter um padrão. Eu tinha aquele padrão que eu tinha que suprir se eu tivesse um filho na minha cabeça, né? Então, para mim, ter um filho era uma coisa assim que tem que se prepara para gastar, se prepara para tudo, né? Então, eu achava que eu tinha uma vida muito precária, que para mim é ok, entendeu? Assim, eu vivo com pouco,
sabe? Eu vou na aventura. Mas com a criança não dá, eu não vou fazer isso. Eu não digo assim, eu não vou ter filhos sozinha, não vou criar filhos sozinha. Eu acho que uma criança tem que ter pai e mãe. Eu não vou ter uma criança para mim poder dar o melhor para ela, sabe? Então, assim, eu fui adiando, sabe? Aí, quando eu casei, o primeiro casamento, também a gente, os dois tentando início de carreira, os dois tentando deslanchar como fotógrafo, também com todas as dificuldades de pagar as contas e tudo, também, né? Adiando. Aí quando eu resolvi ser mãe, eu já estava com 40 anos. E aí eu comecei a questionar os medos que eu tinha herdado, os medos que você herda dos pais, né? O medo de não dar certo, o medo da pobreza, o medo de... Eu digo assim, cara, eu nunca vou passar fome na vida. Cara, na real, você tem uma rede de proteção. Eu tenho uma rede de proteção, sabe? Eu sempre me joguei tanto, porque eu sabia que eu tinha na minha família, né? Um pequeno patrimônio familiar que o meu pai conseguiu juntar, assim, na vida dele, de economista, né? De professor universitário. Ele conseguiu, sei lá, ter 3 imóveis, ter uma rendazinha, deixar uma renda, deixar uma coisa. Então, assim, eu sabia que eu nunca ia passar fome na minha vida, que sempre para algum lugar se desse tudo errado, né? Se desse tudo errado, ainda assim eu tinha para onde correr, né? Então, eu digo assim, quer saber de uma coisa? Eu vou ser mãe, nem que seja mãe solteira. Mas aí também já estava a validade do produto, eu já estava vencendo. Com 40 anos a fertilidade da mulher já está lá embaixo, né? E eu não estava a fim de fazer tratamento para provocar, né, aumentar a fertilidade. Estava até com anemia, fui consultar uma médica especialista em fertilidade, eu estava com anemia, tinha que primeiro tratar da anemia. Aí eu fui deixando e não rolou, sabe? E hoje eu sou mãe dos gatinhos. Coisas super poucas. Eu, na verdade, eu acho que eu seria uma mãe muito linda, assim, porque eu sou muito maternal, nesse lugar taurina e tudo mais, família. Queria ter tido filho, eu tentei. Tentei junto com a minha parceira, com a Tina, a gente tentou. A gente acabou não tendo óvulos suficientes congelados para fazer inseminação e depois, naquele mesmo ano, a gente não entrou na fila de adoção. Então isso está suspenso por hora, mas não tá dito que não vamos ser mães. A sensação que eu tive minha, uma vez eu estava num jantar e um casal, assim, que eu não conhecia, não sei quem perguntou, tem filho? Eu tenho filho. Aí não chegou até a minha pergunta, eu estava sozinha, não estava com minha parceira. Aí perguntaram para esse casal e aí ele falou, não, a gente se distraiu. Eu acho que aconteceu isso comigo, eu me distraí no cinema. Eu queria muito ter sido mãe, mas não tô dizendo que não vou ser. Tem uma coisa que me emocionou muito no documentário do Kusturica, não sei se você viu do Pepe, e ele fala, né, que o que ele mais se arrepende na vida. Agora que ele falou aquilo, eu chorei até o final do filme. Que ele fala que o que ele mais se arrependeu na vida foi não ter tido filhos, né? E aquilo mexeu muito comigo, assim, porque, né, aquele homem tão forte, tão militante, tão corajoso, tão lindo, né? E aí ele confessa isso pro Kusturica, ou seja, confessa pra gente, né, espectador. Então, eu acho muito forte isso, mas ao mesmo tempo também não acho que toda mulher deveria ser mãe. Isso, né? É uma questão de narrativas sociais. onde um monte de mãe que é mãe também, né, se fica olhando e dizendo, uau, né, que é mãe, mas é um lugar que me mexe comigo, assim, de ter 51 anos e não ser mãe, mexe comigo.
E tenho certeza que a profissão que eu escolhi fez eu estar muito entregue aos projetos. Muito entregue aos projetos e sempre muito na estrada, porque o meu cinema não é um cinema de estúdio, é um cinema que chama na aldeia, na estrada, na cidade, na rua. Então, eu tenho isso em comum com as 3 fotógrafas brasileiras lá que eu acho elas muito importantes. O Kiko Goffman, no Periscópio, a Lulu tinha 3 meses e meio e ele me convidou para fotografar o longa. Primeiro longa de ficção dele, depois de várias coisas que a gente tinha feito juntos. E eu falei, não, mas Kiko, deixa eu amamentar em paz, eu tô em Campinas, eu tirei pra mim 6 meses e tal. Ele falou, não vou deixar, você volta com ela, a gente cria uma estrutura. A gente leva ela no set, você tira leite, o motorista do filme leva o leite, alguma coisa. Eu quero você, quero você, quero você. E naquele momento eu falei, mas eu sou mãe uma vez, talvez seja mãe só uma vez, mas também o filme é só 6 semanas. Aí o roteiro, que foda, Jean-Claude Bernardet, João Miguel, numa pira meio brechtiana, num apartamento a 10 minutos da minha casa. Sedutor, um puta filme, a volta, acho que é isso também. Então ele me deu a oportunidade de voltar a trabalhar. A oportunidade de voltar a fotografar rápido, não sair, não ficar deslocado. Acho que não deu nem tempo de eu me sentir, sabe? Assim, meio puta, e agora como eu vou fazer? Então mais uma sorte. Porque eu não sei, posso chamar de sorte mesmo, acaso, sorte, mas igual o Raulino me deu a assinatura de um longa com 20 anos, e a partir daí outras pessoas começaram a chamar para fazer outras coisas, o Kiko não me deixou ficar um hiato muito grande entre a maternidade e a foto. E foi o primeiro longa de ficção que eu assinei a fotografia. E depois que eu fui mãe, virou o maior dos questionamentos, porque eu até quando minha filha nasceu, minha filha vai fazer tá com 1 ano e 8, né? Vai fazer 2 anos em abril agora. Quando minha filha nasceu, eu ainda achava que eu ia ficar 3, 4 meses em casa, ou tempo de amamentação. Perguntei, botei nos fóruns das fotógrafas mulheres, quem teve filho, como é possível. Comecei a achar o barulho muito maior do que ele era, do que a ideia era na minha cabeça. E as pessoas dizendo, não, você pode, aí você faz que aí eu quando fui mãe, os primeiros anos, eu fiquei fazendo os documentáriozinhos menores, ou um programa de TV, ou não sei, ou uma publicidade aqui, outra ali. Aí eu comecei a ver que, assim, essa resposta quer dizer, não é possível. Eu estar com a minha filha, ser uma mãe presente, e estar no mercado que eu gosto, que eu realmente gosto do cinema e da publicidade, eu não quero fazer... não é a minha praia, o mundo do pequeno programa de televisão. Eu acho incrível, não é nem um pouco desmerecendo, mas o meu tesão está em outro lugar. Eu comecei a ter muita dificuldade de visualizar isso. Eu ainda não resolvi isso dentro da minha cabeça. Claro que eu acho que as mulheres têm isso muito mais forte, porque existe uma questão da amamentação que é física. Não tem como, não vai me dizer que dá para levar a criança para o set para amamentar. Não acho isso uma verdade. A verdade é que não é possível, ao meu ver, amamentar e ir para o set. Como fotógrafa. Talvez em outras posições isso seja possível. Mas o fotógrafo no set não para. E a amamentação não é um negócio que você chega, mama ali 20 minutos. Por mais que me deem o direito de sair 20 minutos, eu não estou com aquela paz que a criança demanda. E eu vi claramente, depois que minha filha nasceu, eu precisava estar muito tranquila para ela mamar e dormir sem ter cólica, sem dizer...
É possível? Cara, se bobear, é possível. É possível a um custo que eu não quero pagar. Então, para mim, não é possível. Eu não acho que as respostas das pessoas que disseram que é possível abrindo mão do mercado que eu gosto, indo para pequenas áreas assim, para dizer para os outros que eu estou trabalhando, mas eu não estou trabalhando no meu mercado, sabe? Eu fui mãe quando eu tinha acabado de estrear o primeiro longa que eu fotografei, tinha acabado de estrear o longa que eu do qual eu escrevi o roteiro e operei câmera, um filme de ação que me colocou para frente, porque operar câmera naquele filme foi muito importante para mim, foi muito legal. Eu tinha acabado de ganhar um prêmio e eu neguei 3 longas. Assim, eu agora poderia estar com 4 longas feitos, fazendo o meu 4º longa que está rodando agora no Rio, para o qual eu fui chamada e tem outra pessoa fazendo. E não foi, as pessoas não deixaram de me chamar porque eu fui mãe. Eu não fui capaz de dizer sim. Eu fiz um trabalho de 3 semanas e meia que eu conheci a equipe, que eu já fazia antes, que era uma série para televisão que eu já tinha feito algumas temporadas e eu sabia que a produção era super respeitosa, que as horas se mantinham, enfim. E eu falei, eu não vou negar todos, porque eu quero ver se eu estou hipervalorizando isso, exagerando. Cara, apesar de ter sido um trabalho respeitoso, apesar de eu amar a equipe, apesar de eu adorar o resultado que eu consegui, ter curtido a luz e ter ficado feliz com a luz que eu fiz, enfim, com a equipe, com tudo. Cara, foi muito ruim pra mim sair de casa com a minha filha dormindo e chegar em casa com a minha filha dormindo. 3 semanas. A minha filha me via, ela tinha 1 ano, eu acho. Ela já tinha 1 ano e 3 meses. Mas é muito bebê. A minha filha me via 1 vez por semana, cara. Aquilo pra mim foi muito sofrido, assim, foi, sei lá, cara, é o único momento que ela vai ser tão pequena, assim, e ela, sei lá, daqui a 12 anos, até antes, sei lá, ela não vai ter vontade de eu estar tão junto com ela, assim. Esse é o momento, assim, acho que a primeira infância é tão importante para todos nós, assim. Eu realmente não penso muito em ser mãe, mas isso, pra mim, assim, é desde pequeno. Não me vejo muito sendo mãe. Apesar de que, assim, não nego, assim, se vier a acontecer na minha vida, vou acolher com todo o meu amor, né, essa vivência, assim. Acredito que seria muito rico também, mas nesse momento da minha vida eu não penso em ser mãe, né? Mas eu penso muito nas mães que trabalham com audiovisual. Isso, assim, eu gostaria muito de que a gente refletisse na forma como a gente produz, né, os nossos filmes, como a gente realiza os nossos filmes para acolher as mães, porque realmente há uma pressão, né, de nós mulheres que trabalhamos com audiovisual e principalmente na direção de fotografia, há realmente, assim, não há um espaço para ser mãe. Assim, é muito difícil ser mãe. Conheço algumas mulheres que abandonaram a sua profissão ou mudaram de forma de atuação com audiovisual por serem mãe. Porque realmente há um momento que a gente precisa acolher, esse momento nosso, que é muito particular como mulher, né? Há esse momento de dedicação. Por que não acolher esse momento de dedicação, né? Para que seja leve para as mães e para os pais. Também, né? Trazer isso para os pais também, né? Porque pais que trabalham no audiovisual, para eles eu acredito que é mais simples, assim, o fluxo acontece tranquilamente, porque eles viajam, ficam fora, e aí fica com a mamãe toda. Como a gente pode harmonizar e pensar algo que seja mais saudável para todo mundo, mais equilibrado? Isso é uma pergunta que vibra na minha cabeça. Eu acredito que a gente, nós mulheres nos unindo, a gente pode pensar formas de acolher isso. Trazer o bebê para o set, é possível. Conheci, a Fernanda Rocha fez isso. Ela fez uma curta-metragem com o Otto ali, né? E ela tinha todo o apoio, né?
O companheiro também estava apoiando. Nosso companheiro ela apoiava bastante nesse sentido. Então, há forma, sim. Tem jeito para tudo. A gente precisa estar disponível para acolher essas formas e acolher a diversidade. Né? Não dá para a gente ficar mais fechado em caixinhas e fórmulas. Não dá. Isso em nada na nossa vida funciona. O contexto muda, tudo muda. Vamos mudar, vamos acolher, vamos experimentar formas e cada projeto é um projeto. A gente tem uma forma de fazer que nos dá uma base. E essa base também nos permite experimentar. E eu acho que fazer cinema me ajuda muito, porque eu conheço tantos tipos de vida. Já tive, por exemplo, ciganos na minha vida. Eu só tenho a Luísa, eu acho, por causa deles. De tanto ver criança e ver a relação entre mulher e filho, mãe e filho. O que eu gostaria era que ela tivesse mais mães. Como são os ciganos, os indígenas, os quilombolas, ou qualquer outras situações mais coletivas de tribo, que seria muito melhor. Porque ela teria passado de colo em colo muito mais. Eu acho que eu teria sentido menos e ela também, esse 1 ano fora, esse 1 ano espaçado fora. Sabe, você entrega, tá aqui, por exemplo, se ela precisasse de alguma coisa, uma de vocês, com certeza que pode responder por ela. Eu queria isso mesmo, não tem nada a ver com o cinema, mas que todas as mulheres do mundo fossem mães de todas as crianças do mundo. Mas são poucas mesmo. São poucas. Os fotógrafos que eu fiz assistência todos são pais, né? Todos são pais. Então, quando eu digo me distrair, é quase uma forma irônica de dizer que tanto que eu tive que pôr de mim nesse lugar que eu decidi conquistar. E aí a maternidade não foi prioridade. Eu tenho me incomodado há algum tempo já, antes de ser mãe, com a quantidade de horas, assim. Acho que essa coisa de trabalhar 6 dias na semana e assim, né, só folgar onde você está exausto, porque não foram 6 dias de 6, 8 horas, não, são 6 dias de 12 horas, mais o deslocamento de ir, mais o de volta, quando não tem hora extra. Assim, no fundo, quando você entra num longa-metragem ou numa série grande de televisão, você abre mão daquele mês. Ele não existe na sua vida. Você não vai no casamento do seu primo, você não vai no batizado, você não... Enfim, você não vive a sua própria casa. Eu comecei a me questionar isso mais antes de ser mãe, mas quando eu casei, no fundo, porque... Cara, você estava com mais vontade de estar em casa, no fundo, né? Você estava com mais vontade de compartilhar. E eu casei com uma pessoa que fazia cinema também. Então, a gente quase não coincidia em casa, porque os dois faziam essa maluquice, né? E aí você tenta... Não sei, eu sempre amei viajar, é uma das minhas grandes paixões e onde eu alimento a alma. E sempre viajei muito. O meu dinheiro, o meu tempo livre sempre foi guardado para viajar. Assim, o meu consumismo está ali. E uma vez que eu estava casada, eu tenho vontade de viajar com meu marido. Aí, para a gente conseguir programar uma viagem num negócio que não tem rotina, que não tem previsão, aí chama um, aí o outro não pode, aí eu comecei a viajar menos, aquilo começou a me angustiar. Então começou uma semente de pensar isso ali e uma vontade de fazer as coisas em conjunto. E depois que eu fui mãe, virou o maior dos questionamentos. A questão, acho que é o set que é difícil para a relação familiar, cara. Não é só a questão da maternidade, né? Porque com a maternidade eu olhei para trás e vi como eu tô distante dos meus pais, assim. Eu acho que isso é super importante. Acho que as profissões de set, que não tem tanta pré-produção, eu adoraria que tivesse orçamento para ficar um mês pensando no filme e um mês corrigindo cor e indo... Verdade é que isso não acontece, né? Então, no fundo, o fotógrafo está no set o tempo inteiro. O assistente de câmera, o fotógrafo, o eletricista, maquinista, todas as funções de set são mais difíceis. A diretora de arte tem, sei lá, prepara um filme 3 meses, que ela está produzindo, mas está com um dia a dia que ela consegue fazer de menos horas. Aí ela emerge um mês e volta, sei lá.
a produção tem mais essa possibilidade, apesar de serem pessoas que trabalham alucinadamente também, enfim. Mas as profissões que são só set, eu não sei a solução realmente do mundo ser mãe e fotógrafa ainda, assim. Ainda mais, sei lá, eu só tenho um filho, né? Se a pessoa quiser ter mais de um filho, são 2 gaps. Qual o tamanho desse gap? Não sei, eu tô só começando a ser mãe, né? Eu tô só... não sei como é isso, assim. Falava, não deixa ajudar, não deixava mesmo. Porque meu professor era muito legal, o Chico Botelho, lá na USP, muito legal. E ele, a primeira vez que eu fui sair com o equipamento, eu falei, você não pode me ajudar? Ele falou, não. Eu falei, como assim? É pesado. Ele falou, você quer fazer fotografia? Você tem que carregar. Ele falou, sou casada com uma feminista histórica. Aí ele falou isso, ela troca pneu. Eu falei, que horror, eu não quero trocar pneu de carro. Eu odeio dirigir. Mas aí ele me ensinou, ele falou, ou você carrega ou você não serve. Eu não vou carregar para você. Tipo, você não é café com leite, né? Eu fazia assistência no comercial. E eu fui lá buscar a Eclair. E o cara não queria me dar de jeito nenhum. Eu falei, não, você sabe mexer? Eu falei, sei. Você sabe carregar? Eu falei, sei. Ele não acreditava, não. E ficava, não dava. Era complicado isso. Aí eu me lembro que esse dia eu falei assim, vem cá, olha, ou vocês me dão equipamento, que a equipe está no set esperando. Ou eu tenho que ligar para o produtor e falar que eu não estou conseguindo tirar equipamento. O cara, não. Aí me liberou a câmera para mim. E era, assim, era difícil. Tinha um lado que assim, o equipamento era mais pesado, né? Então, e não era comum assim, realmente. Eu acredito até que tivesse outras pessoas, não era comum ter mulher fazendo, sindicando. E era muito duro. Eu lembro que eu fiquei 8 meses no sindicato para tentar conseguir o meu registro, a sindicalização, porque eles falavam assim, você aguenta o peso dessa câmera? Aí eu falava, olha, a sacola de supermercado que minha mãe carrega é mais pesada. Eu respondi assim. Tinha uma coisa assim muito machista mesmo, entendeu? Imagina ela. Não, na época estudar cinema já era um motivo de piada. Você estuda cinema no quadro negro, as pessoas ficavam rindo. Você falava que estudava no Niterói. Cinema, todo mundo ria. E eu chegava lá, assistência de câmera. Mas você sabe carregar chassi? Gente, carregar chassi é uma coisa mais simples do mundo. Você ensina uma criança, ela carrega chassi. Mas você sabe carregar o chassi? Eu não sei carregar o chassi. Era muito engraçado essa couraça em volta do equipamento, né? E no set de filmagem era muito comum também, a gente não tinha vídeo assist. Então você tinha que ficar em volta do equipamento, a continuista, tinha que olhar na câmera. Mas era a equipe de fotografia era uma encrenca em geral, entendeu? A equipe porque era uma ciumeira, entendeu? Peraí, peraí, você não podia triscar, entendeu? E nada, porque às vezes era um bate-boca. Mas mais um para botar o olho, todo mundo tinha que botar o olho na câmera. O cara do cenário, a continuista. E era uma confusão, uma ciumeira em volta do equipamento, uma loucura isso. E eu falei, caramba, será que eu quero lidar com isso mesmo? Será que eu quero encarar essa turma aí o tempo inteiro? Quando eu comecei, as Panavisions pesavam muito. Não era todo mundo que conseguia carregar, assim, acho que tenho certeza, assim, eu já me vi carregando muito mais peso
do que vários assistentes homens. Acho que carregar peso tem um grande fator psicológico, mas não só. O homem tem mais músculo que a gente, não dá para dizer que a gente carrega tudo igual. Eu acho que essas diferenças são bem-vindas e a gente tem que admitir. E claro que tem determinadas mulheres muito mais fortes do que determinados homens que não têm grande massa muscular, enfim. Mas acho que na maior parte das vezes, o homem tem mais capacidade de carregar peso. E com equipamentos que a gente tinha 20 anos atrás, há 18 anos atrás, quando eu comecei, isso fazia diferença. Então, acho que hoje em dia, mais mulheres têm acesso, né? Carregam uma câmera, pegam mais peso. Assim. Acho que a questão do peso tem um grande fator psicológico, sim, mas também tem um fator físico que é real, cara. Também que não dá para dizer que não existe. Assim. Então, acho que também, por os equipamentos terem ficado menores, mais leves, tudo, o mercado está muito mais aberto às mulheres, assim. Sim, eu acho que é importante, né, falar disso mesmo, assim, dessa questão do peso, dessa crença de que na direção de fotografia há muito peso, né, para a gente lidar com muitos equipamentos que são pesados, tanto na elétrica também, né? Sim, a gente lida com equipamentos pesados, sim, mas eu acredito que isso não é pesado para homem e é pesado para mulher. Não é diferente, né, assim. E se vai fazer mal para minha coluna, vai fazer mal para a coluna do homem também, né? E se é muito pesado, não é saudável carregar só uma pessoa, né? Então, assim, isso realmente é algo que é um medo que sempre passou e sempre... eu acredito, sim, que todas as mulheres que entraram na carreira de direção de fotografia ou assistente de câmera já ouviram isso. Ai, mas é muito pesado e tal. Pesado, você vai fazer isso? Não faz bem. Né? Ou então, não, vai ser pesado pra mim, vai ser pesado pra todo mundo. Né? E no momento que a gente está vivendo, tem filmes e filmes, projetos e projetos também. Né? Tem projetos que são mais leves. Né? E os equipamentos de câmera e tudo mais também estão se tornando mais leves para ter mais rapidez, versatilidade. Tem as produções que também são bem grandes, que tem bastante equipamento, né? Mas elas também têm toda uma base, uma equipe para isso acontecer. A gente tem se preocupado também com a ergonomia, né? Para ter os carrinhos, né? Para a gente não se desgastar. Porque nós somos seres humanos e a gente não somos máquinas. E isso é bem importante trazer à luz também no cinema, assim, essa noção de produtividade de uma cultura capitalista que se reproduz no cinema, assim. Né, de que vale tudo para captar aquela imagem, aquela beleza, vale o nosso desgaste, vale um desgaste emocional, não vale. E descobri também depois a coisa do peso, porque eles falavam tanto da equipe de fotografia, isso é pesado, tripé, o equipamento era mais pesado. Mas tudo bem, entendeu? Carrega, a gente é jovem, tem força. Depois eu fui ver que na montagem era muito mais pesado, porque a gente tinha pilhas de lata para carregar. Quando você mixar um filme, você tinha pilhas de lata, pilhas. O que eu carreguei de peso, trabalhando como montadora ou como assistente de montagem, é incrível, entendeu? Então, isso não é uma bobagem. É tudo... O que eu acho que tem muito é essa coisa em volta do equipamento, mas isso sempre tem, entendeu? E eu acho que em todas as áreas. Porque o equipamento é um símbolo de poder, de conhecimento. Então você não passar o conhecimento para o outro, é você deter o poder. Às vezes tem gente assistindo nossos lives e fala, nossa, mas não é bem isso. Ou, não, é uma forma de explicar. Deixa eu naturalizar uma coisa do que você criar um discurso como se a nossa profissão fosse a coisa mais difícil do mundo. Ai, ninguém sabe mexer no fotômetro. Ai, câmera é um segredo. Não, cara, não é. É muito mais difícil ser metalúrgico do que ser câmera, mas muito mais. E eles não aprendem? Então todo mundo pode aprender. Essa democratização do conhecimento, e por isso eu acho que se eles têm medo de alguma coisa, não é da gente roubar a vaga deles, espaço de mercado. É de mostrar para geral que a coisa não é tão complexa, tecnicamente. O complexo está no coração, na mente, no olhar e no conteúdo. Se tem histórias para contar, se você tem
um olhar que não é você nasceu, você vai formando sensibilidade, câmera, sério, pega um tutorial, pega um manual, aprende, pergunta. No nosso WhatsApp do DAFB tem perguntas que, tipo, uma menina pergunta, todas respondem de várias formas. Aí vai pegar a média, vai experimentar para saber, vai pegar aquela câmera, aquela lente, como que faz, como que não faz, ou não tem vergonha de aprender, sabe? E daí, pensando no processo formativo, a outra parte é o direito ao erro, né? Eu acho que todas as vezes que eu penso sobre a criação de mulheres, eu percebo como a gente tem um pouco direito ao erro, porque os nossos erros, eles são socialmente expostos, né? Então, o que eu vejo nessa geração que está por vir é uma autoestima, é um referencial que elas tiveram com relação a essa geração que tem pouca diferença de anos, mas muita diferença em questão social e política de momento. E eu acho que é uma liberdade mesmo, né? E é você ter respostas, acho que ter respostas e entender que os processos são coletivos, acho que isso é muito importante.